Ele estava de joelhos no chão frio de um shopping de luxo, com as mãos estendidas, pedindo um prato de comida. O gerente do restaurante olhou para ele com nojo e chutou ele para fora. O que ninguém ali sabia é que aquele mendigo era o dono de toda aquela rede de restaurantes. E o que aconteceu nos próximos 47 minutos mudou a vida de todos que estavam ali. São Paulo, Shopping Eldorado, uma quarta-feira de março de 2025. O ar-condicionado mantinha os corredores numa temperatura agradável, enquanto o cheiro de perfume importado se misturava com o aroma de comida cara. O Outback do terceiro piso estava completamente lotado naquela noite. Famílias comemorando aniversários ocupavam as mesas do canto, casais em encontros românticos dividiam sobremesas, executivos de terno fechavam negócios entre uma costela e outra. A hostess cumprimentava os clientes com aquele sorriso ensaiado de quem trabalha em restaurante de shopping. Os garçons circulavam equilibrando bandejas enormes, cheias de pratos que custavam o salário mínimo de muita gente. Era uma noite como qualquer outra naquele templo do consumo paulistano, até que ele apareceu. Um homem de aproximadamente 65 anos surgiu na entrada do restaurante como um fantasma que ninguém queria ver. A barba branca, longa e embaraçada, cobria metade do rosto castigado pelo sol e pelo tempo. Os cabelos grisalhos caíam sobre os ombros em mechas oleosas que não viam shampoo há semanas, talvez meses. Ele vestia um casaco verde escuro que um dia deve ter sido bonito, mas agora estava rasgado na altura do cotovelo direito, com manchas que contavam histórias que ninguém queria ouvir. A calça jeans surrada tinha a cor indefinida de quem dorme no chão de praças e marquises. Nos pés, um par de tênis que já foi branco carregava a sujeira de quilômetros percorridos, sem destino. Nas mãos trêmulas, ele segurava uma sacola plástica amassada do supermercado Extra. Dentro dela, provavelmente tudo que possuía no mundo. Ele parou na entrada do restaurante e aqueles olhos castanhos, fundos, marcados pela vida, percorreram o ambiente com uma mistura de esperança e medo. Os clientes começaram a perceber a presença dele como se um alarme silencioso tivesse disparado. Olhares de desconforto cruzavam as mesas, cochichos nervosos. Uma mulher de unhas feitas puxou a bolsa, Gucci, para mais perto do corpo, como se o mendigo fosse pular em cima dela a qualquer momento. Um pai cobriu os olhos da filha pequena, como se miséria fosse coisa que criança não pudesse ver. O mendigo não se intimidou. Ele deu o primeiro passo para dentro do restaurante e caminhou devagar até uma mesa onde uma família jantava tranquilamente. Pai executivo, mãe com botox fresco, 2 filhos pequenos entretidos com tablets, enquanto ignoravam a comida cara que esfriava nos pratos. O velho se aproximou com o corpo curvado pela humildade forçada de quem já pediu demais e recebeu de menos. A voz saiu fraca, quase um sussurro, quando ele perguntou se tinha sobrado alguma coisa que eles não fossem comer. Só um restinho de comida. Qualquer coisa. O pai desviou o olhar e fingiu que o mendigo era invisível. A mãe fez uma careta de desagrado e virou a cabeça para o outro lado como se estivesse evitando um cheiro ruim. As crianças finalmente levantaram os olhos dos tablets, confusas com aquela figura estranha que os pais se recusavam a reconhecer. E então o gerente apareceu. Ricardo Moraes tinha 34 anos e ocupava o cargo de gerente daquela unidade há 3 anos. Camisa social preta bem passada, crachá dourado no peito, cabelo cheio de gel, sapato social brilhando. Ele caminhou até o mendigo com aquela postura de autoridade que pessoas pequenas adoram ostentar quando ganham um pouquinho de poder. A voz dele cortou o restaurante como uma faca quando ele perguntou o que aquele homem pensava que estava fazendo ali. O mendigo se virou devagar, os olhos encontrando os do gerente, e explicou com toda a mansidão do mundo que só queria um pouco de comida, que não comia há 3 dias, que qualquer resto servia. Ricardo cruzou os braços e soltou uma risada debochada. Disse que ali não era lugar para gente como ele, que estava espantando os clientes, que aquilo era um restaurante de respeito e não uma boca de rango de mendigo. Mandou ele sair imediatamente antes que chamasse a segurança. O velho abaixou a cabeça e começou a se virar para ir embora, mas foi lento demais para o gosto do gerente.
Ricardo agarrou o braço magro do mendigo com força desnecessária e puxou em direção à saída. O velho tropeçou nas próprias pernas fracas. E então aconteceu. Ricardo Moraes, gerente do Outback do Shopping Eldorado, ergueu a perna e chutou o mendigo na frente de 86 clientes, que assistiam tudo em silêncio cúmplice. O corpo magro caiu no chão frio do corredor do shopping. A sacola plástica rasgou com o impacto e o conteúdo se espalhou pelo piso brilhante. Uma foto velha e amassada, uma caneta sem tampa, um documento amarelado, e algumas pessoas nas mesas mais próximas aplaudiram. Aplaudiram um homem chutando outro homem no chão por crime de ter fome. Mas para entender o que realmente estava acontecendo naquele chão frio de shopping, a gente precisa voltar no tempo. 29 anos atrás, 1996, e conhecer a história completa de um homem chamado Roberto Santana. Roberto nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em 1960. Filho de uma empregada doméstica chamada Aparecida e de um pai que ele nunca conheceu nem em foto. A mãe dele trabalhava em 3 casas diferentes para conseguir pagar o aluguel de um quartinho nos fundos de um boteco no bairro mais pobre da cidade. Aquele quartinho não tinha janela, não tinha ventilação, não tinha nada além de um colchão fino no chão e um fogareiro improvisado onde Dona Aparecida esquentava feijão requentado todo dia. Roberto cresceu naquele ambiente apertado, respirando o cheiro de fritura que vinha do boteco da frente 24 horas por dia. Quando ele ia para a escola, as outras crianças sentiam o cheiro de óleo de soja impregnado nas roupas dele e riam chamando ele de filho da gordura, de menino banha, de fedorento. Roberto lavou seu primeiro prato aos 6 anos de idade. Aos 8, já varria o chão do boteco em troca de um prato de comida extra para a mãe. Aos 10, carregava a caixa de cerveja mais pesada que ele mesmo. Os braços finos viviam roxos de tanto peso, mas ele nunca reclamou, nunca chorou na frente de ninguém. Guardava as lágrimas para o escuro daquele quartinho sem janela. Dona Aparecida via o filho trabalhar feito adulto e o coração dela sangrava por dentro, mas ela não tinha escolha. Era trabalhar ou morrer de fome, e ela preferia morrer de cansaço do que ver o filho passar necessidade. Toda noite, antes de dormir, ela passava a mão no cabelo de Roberto e dizia que um dia tudo ia melhorar, que Deus não ia abandonar eles, que a vida ia dar uma volta. Aos 12 anos, Roberto fez uma promessa para a mãe numa noite de sexta-feira em que ela chegou do trabalho com as mãos rachadas de tanto esfregar chão. Ele segurou aquelas mãos destruídas entre as dele, olhou nos olhos cansados da mãe e jurou que um dia ia ter o próprio restaurante, que ela nunca mais ia lavar prato na casa dos outros, que ele ia dar para ela a vida que ela merecia. Dona Aparecida sorriu com os olhos cheios de água e disse que acreditava nele, que sempre acreditou, que ele ia ser alguém na vida. 3 meses depois, Aparecida morreu. Infarto fulminante no meio do serviço, enquanto passava pano no chão de uma mansão no bairro rico da cidade. Tinha 42 anos e o corpo cansado de uma mulher de 70. O coração simplesmente desistiu de bater. Roberto ficou sozinho no mundo com 12 anos de idade e uma promessa que agora pesava mais que qualquer caixa de cerveja. O menino órfão não se entregou para o destino que o mundo tinha reservado para ele. Em vez de virar estatística de menino de rua, Roberto bateu na porta de todo o restaurante de Ribeirão Preto pedindo trabalho. Qualquer trabalho. Lavar prato, descascar batata, carregar lixo, o que tivesse. Aos 14 anos, ele conseguiu uma vaga de ajudante de cozinha num restaurante de beira de estrada, daqueles que servem comida caseira para caminhoneiro. Trabalhava 12 horas por dia, ganhando menos que o mínimo, dormindo num quartinho nos fundos do próprio restaurante. Mas ele aprendia. Observava cada movimento do cozinheiro, decorava cada tempero, cada técnica, cada segredo. Aos 18 anos, Roberto já era cozinheiro daquele mesmo restaurante. O dono tinha morrido e a viúva, que não entendia nada de comida, deixou o menino que cresceu ali assumir a cozinha. Os caminhoneiros notaram a diferença. A comida ficou melhor, mais temperada, mais feita com carinho. O movimento aumentou. Aos 22 anos,
Roberto foi convidado para ser subchefe de um restaurante maior na capital. Juntou as economias de anos, colocou tudo numa mala de papelão e pegou um ônibus para São Paulo com o coração cheio de medo e esperança em partes iguais. A cidade grande quase engoliu ele. Os primeiros meses foram de fome e desespero, dormindo em albergue e comendo o resto. Mas Roberto não desistiu. Conseguiu a vaga de subchefe e em 4 anos já tinha virado gerente do restaurante. Aos 30 anos, ele administrava 3 unidades de uma rede de comida italiana e tinha juntado cada centavo que sobrava do salário magro. Aos 36 anos de idade, em 1996, Roberto Santana finalmente realizou a promessa que fez para a mãe 24 anos antes. Com todo o dinheiro que tinha economizado em mais de 2 décadas de trabalho duro, mais um empréstimo no banco que ele ia levar 10 anos para pagar, Roberto abriu um pequeno restaurante de comida brasileira num bairro simples da zona leste de São Paulo. Um estabelecimento modesto com 10 mesas, uma cozinha apertada e um sonho gigante. Ele escolheu cada panela pessoalmente, pintou as paredes com as próprias mãos. Criou o cardápio baseado nas receitas que aprendeu na estrada e nas memórias do Dusit, tempero que a mãe usava no feijão requentado do quartinho sem janela. E quando chegou a hora de escolher o nome do restaurante, Roberto não teve dúvida. Sabor da Cida, em homenagem à Dona Aparecida, a mulher que trabalhou até morrer para dar um futuro para o filho. O restaurante abriu as portas num sábado de outubro e Roberto ficou apavorado, achando que ninguém ia aparecer. Mas apareceram. Primeiro os vizinhos curiosos, depois os amigos dos vizinhos, depois gente de outros bairros que ouviu falar daquele lugar onde a comida tinha gosto de comida de vó. A diferença do Sabor da Cida não estava só na comida, estava no jeito que Roberto tratava cada cliente. Ele fazia questão de cumprimentar todo mundo pessoalmente, perguntar se estava bom, se queria mais alguma coisa, se precisava de um cafezinho por conta da casa. Ele lembrava o nome dos clientes frequentes, sabia dos problemas da família, mandava marmita de graça para quem estava passando dificuldade. Porque Roberto nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu como era sentir fome, nunca esqueceu a humilhação de ser tratado como lixo. O que aconteceu nos anos seguintes com o Sabor da Cida só pode ser descrito como um milagre empresarial construído com suor, dedicação e uma filosofia simples que Roberto repetia todo dia para os funcionários. Trate cada pessoa que entrar aqui como se fosse sua mãe passando fome. Em 2000, 4 anos depois da abertura, Roberto inaugurou a segunda unidade do Sabor da Cida num bairro vizinho. O sucesso se repetiu. Em 2005, já eram 15 restaurantes espalhados por São Paulo. A fórmula era sempre a mesma. Comida brasileira de verdade, preço justo, atendimento que fazia o cliente se sentir em casa. Em 2010, a rede Sabor da Cida contava com 53 unidades em 4 estados brasileiros. Roberto tinha se tornado uma lenda do empreendedorismo nacional. Jornais faziam matéria sobre ele. Revistas de negócio colocavam ele na capa. Faculdades de administração usavam a história dele como estudo de caso. Em 2015, veio a proposta que mudaria tudo. Um fundo de investimento estrangeiro ofereceu 800 milhões de reais por 30% da rede. Roberto pensou por 3 meses antes de aceitar. Não queria perder o controle do que construiu, mas o dinheiro permitiria expandir mais rápido, abrir mais empregos, ajudar mais gente. Ele aceitou com uma condição: a filosofia de atendimento humanizado jamais poderia mudar. Estava em contrato. Cada cliente seria tratado com dignidade, independente de aparência, roupa ou condição social. Os investidores concordaram assinando embaixo. O menino órfão que dormia no chão de um quartinho sem janela tinha se tornado oficialmente um bilionário. Mas o dinheiro nunca foi a maior conquista de Roberto. Em 1998, 2 anos depois de abrir o primeiro restaurante, ele conheceu Marina numa feira de orgânicos do bairro. Ela era professora de escola pública, tinha um sorriso que iluminava quarteirões inteiros e um coração tão grande que Roberto se perguntou como cabia dentro daquela mulher miúda. Marina não se impressionou com o fato dele ter restaurante.
Ela se impressionou com o jeito dele tratar o feirante que vendia tomate, com a educação dele ao falar com o flanelinha, com a gentileza natural que Roberto tinha com todo mundo, do mais rico ao mais pobre. Eles se casaram em 99, numa cerimônia simples no restaurante, com os funcionários de convidados e comida do próprio cardápio. Marina fez questão de não ter festa cara. Disse que preferia doar o dinheiro para a escola onde trabalhava. Roberto se apaixonou ainda mais. Em 2001, nasceu a luz da vida de Roberto. Uma menina de olhos enormes e curiosos que veio ao mundo gritando como se tivesse pressa de viver tudo que a vida podia oferecer. Eles chamaram ela de Beatriz. Roberto costumava dizer que tinha construído um império de restaurantes, mas Beatriz era seu verdadeiro reino. Ele mudou completamente depois que ela nasceu. Passou a trabalhar menos, delegar mais, estar presente em cada momento da infância da filha, cada apresentação de escola, cada aniversário, cada joelho ralado que precisava de curativo e beijo de pai. Beatriz cresceu dentro dos restaurantes da família. Conhecia cada funcionário pelo nome, da faxineira ao diretor financeiro. Aos 8 anos, ela já sabia fazer o molho secreto da casa, que Roberto tinha criado, baseado numa memória de infância. Aos 15, ela passava as férias trabalhando como garçonete para entender o negócio de baixo para cima. Aos 18, entrou na faculdade de administração com a certeza de que ia continuar o legado do pai. Aos 22 anos, formada com honras, Beatriz assumiu o cargo de diretora de operações da rede. Roberto olhava para a filha comandando reuniões, tomando decisões, tratando funcionários com o mesmo respeito que ele ensinou e via tudo que sempre sonhou se materializando numa nova geração. A rede continuava crescendo. Beatriz estava noiva de um rapaz decente que trabalhava com educação. Marina e Roberto completaram 20 anos de casamento mais apaixonados que no primeiro dia. Era perfeito. A vida finalmente tinha dado a volta que Dona Aparecida prometeu naquele quartinho sem janela. Era perfeito demais. Março de 2021. Beatriz começou a sentir dores de cabeça que não passavam com remédio nenhum. Tontura constante. Visão embaçada. Dificuldade para encontrar palavras que sempre estiveram na ponta da língua. Roberto insistiu para a filha fazer exames completos. Marina rezava todo dia pedindo que não fosse nada sério. Beatriz dizia que era só estresse de trabalho que ia passar, que eles estavam exagerando. O diagnóstico veio numa terça-feira chuvosa de abril. O médico chamou a família inteira para uma sala reservada do hospital. E só esse gesto já dizia tudo o que ninguém queria ouvir. Glioblastoma, grau 4. O tumor cerebral mais agressivo que existe na medicina. Uma sentença que transforma a estatística em pesadelo pessoal. Os médicos brasileiros foram brutalmente honestos. Com os tratamentos disponíveis no país, Beatriz tinha no máximo 8 meses de vida. Podiam tentar quimioterapia, radioterapia, cirurgia parcial. Mas eram medidas paliativas. O tumor ia vencer no final. Roberto ouviu cada palavra em silêncio. Marina chorava abraçada à filha. Beatriz, com uma força que só podia ter herdado do pai, perguntou calmamente quais eram as outras opções. Tinha que ter outras opções. Roberto não dormiu naquela noite, nem nas 15 seguintes. Ele passou cada hora acordado, pesquisando tratamentos experimentais no mundo inteiro. Mandou e-mail para cada hospital de referência em oncologia do planeta. Contratou consultores médicos internacionais. Fez videochamada com especialistas da Alemanha, do Japão, de Israel. E encontrou uma esperança num lugar improvável. Uma clínica experimental em Houston, no Texas, estava desenvolvendo um protocolo revolucionário de imunoterapia combinada com nanocirurgia robótica. Os resultados preliminares mostravam taxa de sucesso de 38% em casos considerados terminais. Era pouco, mas era infinitamente mais que zero. Roberto ligou para a clínica no mesmo dia, explicou o caso da filha, implorou por uma vaga no programa experimental. O diretor médico analisou os exames de Beatriz e confirmou que ela era candidata ao tratamento. O custo total do protocolo era de 12 milhões de dólares. Na cotação da época, aproximadamente 60 milhões de reais. Pagamento integral.
Antecipado, sem exceção, sem parcelamento, sem negociação. Roberto tinha dinheiro. Tinha muito dinheiro, mas tinha dinheiro investido, dinheiro em empresa, dinheiro em imóvel, dinheiro que não se transforma em 60 milhões de reais na conta bancária de uma semana para outra. E o tempo era o único recurso que Beatriz não tinha. Roberto fez em 3 semanas o que especialistas diziam ser impossível. Ele vendeu a participação restante de 70% na Rede Sabor da Cida por um valor muito abaixo do mercado porque não podia esperar pelo comprador certo. Vendeu a mansão em Alphaville, que tinha levado 10 anos para construir. Vendeu os 3 apartamentos que guardava para o futuro da filha. Vendeu a coleção de carros, que era seu único luxo pessoal. Liquidou cada investimento, cada ação, cada fundo de previdência. Zerou a conta de reserva de emergência, que tinha levado 30 anos para encher. E quando o contador disse que ainda faltavam 4 milhões de dólares para completar o valor, Roberto olhou para Marina sem saber o que fazer. Marina saiu da sala sem dizer nada. Voltou 10 minutos depois com uma caixa de veludo nas mãos. Dentro estavam todas as joias que Roberto tinha dado para ela ao longo de 22 anos de casamento. Colares, brincos, pulseiras, anéis. E por último, a aliança de casamento que ela tirou do próprio dedo. Ela entregou a caixa para o marido sorrindo através das lágrimas e disse que aquilo tudo não significava nada comparado com a vida da filha. Que o amor deles não precisava de ouro para existir. Que ele fizesse o que tinha que fazer. Roberto chorou pela primeira vez desde que era criança. A família inteira se mudou para Houston em maio de 2021. Roberto, Marina e Beatriz. O noivo dela foi junto, largando emprego e vida no Brasil para estar do lado da mulher que amava. Eles alugaram um apartamento pequeno perto do hospital porque os hotéis eram caros demais para o dinheiro que tinha sobrado. O tratamento foi brutal. 18 meses de inferno que testou cada limite do corpo e da alma de Beatriz. Sessões de imunoterapia que deixavam ela tão fraca que não conseguia levantar da cama por dias. Cirurgias robóticas que abriam o crânio dela para robôs microscópicos caçarem células doentes. Efeitos colaterais que faziam ela vomitar até quando não tinha mais nada no estômago para vomitar. Roberto passava cada dia no hospital, cada noite na cadeira do lado da cama da filha. Marina cozinhava comida brasileira no apartamento minúsculo e levava para o hospital em marmitas de plástico, porque Beatriz não conseguia comer a comida americana. O noivo segurava a mão dela durante as sessões mais dolorosas e contava piadas ruins para tentar arrancar um sorriso fraco. Foram 547 dias de espera, de medo, de orações, de desespero controlado. 547 dias em que Roberto acordava todo dia, sem saber se aquele seria o último dia com a filha viva. Em setembro de 2022, o médico responsável pelo tratamento pediu para falar com a família. Roberto sentiu as pernas fraquejarem, porque toda vez que um médico pedia para falar, era para dar notícia ruim. Mas dessa vez, o médico estava sorrindo. Os exames mostravam que o tumor tinha desaparecido completamente. Não tinha diminuído, não estava controlado, tinha sumido. As células cancerígenas tinham sido eliminadas uma por uma pelo sistema imunológico reprogramado de Beatriz. Ela estava oficialmente curada. Marina desmaiou de alívio. O noivo chorou abraçado a Beatriz. E Roberto, o homem que construiu um império do nada, que enfrentou a pobreza e a fome e a humilhação, esse homem se ajoelhou no chão do hospital e agradeceu a Deus em voz alta pela primeira vez na vida. A família voltou para o Brasil no final de 2022 com Beatriz curada e o coração cheio de gratidão. Mas a realidade financeira era brutal. Roberto não tinha mais nada. A rede que ele fundou pertencia a outras pessoas agora. A mansão virou residência de um empresário chinês. Os carros, os apartamentos, as joias, tudo tinha ido embora. Eles se instalaram num apartamento alugado de 2 quartos, num bairro de classe média. Roberto, o ex-bilionário, agora contava moedas para pagar o mercado. Marina voltou a dar aula em escola pública. Beatriz conseguiu um emprego de gerente numa rede de restaurantes concorrente, ironia do destino. Mas ninguém reclamava.
A filha estava viva, o amor da família estava intacto e dinheiro sempre dava para fazer de novo. Roberto repetia isso toda noite antes de dormir como um mantra que mantinha ele são. Até que em janeiro de 2025, Roberto decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Ele quis visitar os restaurantes que tinha fundado para ver como estavam. Não como dono, não como investidor, mas como um cliente, qualquer. Queria ver se a filosofia que ele criou ainda existia nas paredes daqueles lugares. O que ele encontrou partiu o coração dele em pedaços. Os novos donos da rede tinham transformado completamente o sabor da Sida. O cardápio artesanal, que Roberto criou com base em memórias de infância, foi substituído por pratos industrializados que vinham congelados de uma fábrica. Os funcionários antigos, aqueles que Roberto tinha contratado pessoalmente e tratado como família, foram quase todos demitidos para reduzir custos. A filosofia de atendimento humanizado que estava em contrato virou letra morta. Os gerentes das unidades eram treinados para maximizar ticket médio e girar mesa rápido, não para tratar cliente como gente. O calor humano que fez a rede crescer tinha sido substituído pela frieza de um manual corporativo. E o pior de tudo, quando Roberto entrava nos restaurantes vestido com as roupas simples de aposentado sem dinheiro que ele era agora, os funcionários olhavam para ele, com desprezo mal disfarçado. Tratavam ele como se fosse um intruso, alguém que não pertencia àquele lugar, alguém que diminuía o ambiente só por existir. Roberto visitou 12 unidades diferentes ao longo de 2 semanas. Em todas, foi tratado com a mesma indiferença gelada. Ninguém perguntou se ele queria ajuda. Ninguém ofereceu um sorriso. Ninguém tratou ele como ser humano. Foi aí que a ideia surgiu na cabeça de Roberto. Uma ideia maluca. Uma ideia que só alguém que já foi mendigo na alma poderia ter. E se ele se disfarçasse de mendigo de verdade? E se ele entrasse num desses restaurantes pedindo comida? E se ele testasse não a qualidade da comida, mas a qualidade da humanidade de quem administrava o legado dele? Roberto está caído no chão do corredor do Shopping Eldorado, a sacola rasgada, os poucos pertences espalhados pelo piso brilhante. Ricardo, o gerente, parado sobre ele como se tivesse acabado de matar uma barata e estivesse orgulhoso do feito. Os seguranças estão chegando. Os clientes assistem ao espetáculo de desumanidade com o mesmo interesse que assistiriam a um vídeo viral. Alguns ainda aplaudem, convencidos de que aquele mendigo mereceu ser chutado por ousar invadir o espaço sagrado de quem pode pagar R$ 150 numa refeição. E então uma voz feminina corta o restaurante inteiro com a força de um trovão. Todo mundo congela no lugar. Os seguranças param no meio do caminho. Ricardo vira a cabeça procurando a origem daquela voz que carregava autoridade demais para ser ignorada. Uma mulher de 30 e poucos anos atravessa o salão do restaurante com passos firmes, terno cinza impecável, cabelo preso em coque profissional. Postura de quem comanda e está acostumada a ser obedecida. Os olhos dela estão pegando fogo de uma fúria controlada que promete destruição. Beatriz Santana, diretora de operações da rede concorrente, que estava jantando com o marido a 3 mesas de distância quando viu o próprio pai ser chutado no chão. Beatriz se ajoelhou no chão do shopping ao lado do pai. Segurou o rosto dele entre as mãos, verificando se estava machucado. Ajudou ele a se levantar devagar, apoiando o corpo magro que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Tirou a poeira do casaco rasgado com um carinho que fez algumas pessoas começarem a perceber que algo não estava certo. Ricardo soltou uma risada nervosa e disse para a moça se afastar porque aquele mendigo estava perturbando os clientes. Que ela não precisava sujar a roupa bonita dela com aquela gentalha, que os seguranças iam dar um jeito. Beatriz se virou devagar. O olhar dela encontrou os olhos de Ricardo com uma intensidade que fez o gerente dar um passo para trás involuntariamente. A voz dela saiu baixa, controlada, mas cada palavra carregava o peso de uma sentença. Ela disse que aquele mendigo que ele acabou de chutar se chamava Roberto Santana, o homem que fundou aquela rede de restaurantes em 1996, o homem que criou cada
Receita do cardápio original que eles desrespeitaram. O homem que treinou os funcionários que eles demitiram. O homem que construiu com as próprias mãos o império que pagava o salário de todo mundo ali dentro. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor como se alguém tivesse puxado um ralo e deixado o sangue escorrer. As pernas dele fraquejaram. A boca abriu e fechou sem conseguir produzir som nenhum. Os clientes que tinham aplaudido o chute agora olhavam para o próprio prato com vergonha de levantar os olhos. Os funcionários que assistiram tudo em silêncio cúmplice suavam frio pensando nas consequências. O restaurante inteiro tinha virado uma estátua de constrangimento coletivo. Roberto ficou de pé por alguns segundos em silêncio, olhando ao redor para cada rosto que tinha desviado quando ele pediu ajuda. Cada pessoa que fingiu que ele não existia. Cada ser humano que escolheu a indiferença quando podia ter escolhido a compaixão. Então, ele fez algo que ninguém naquele restaurante esperava. Nem Beatriz, nem Marina, que tinha acabado de chegar correndo depois de receber a ligação da filha, nem os clientes, nem os funcionários. Roberto estendeu a mão direita na direção de Ricardo. O gerente olhou para aquela mão estendida, sem entender o que estava acontecendo. Esperava processo, esperava gritaria, esperava vingança. Não esperava um gesto de paz. Roberto disse com a voz rouca, mas firme, que não tinha ido ali para destruir ninguém, que foi ali para ensinar. Explicou que há 30 anos ele era exatamente aquele mendigo que Ricardo acabou de chutar. Que ele conhecia a humilhação de ser ignorado, que ele sabia a dor de ser tratado como lixo por pessoas que se achavam melhores só porque tinham mais dinheiro no bolso. Disse que quando conseguiu poder e dinheiro, jurou para si mesmo que nunca ia fazer outra pessoa se sentir invisível. Que construiu a rede inteira baseado nessa filosofia. Que o sucesso dele veio de tratar todo mundo como gente, do mais rico ao mais pobre, do mais bonito ao mais maltrapilho, e disse que Ricardo tinha esquecido a lição mais importante que existe. Atrás de cada pessoa existe uma história que a gente não conhece. Atrás de cada rosto cansado existe uma vida inteira de batalhas que a gente não imagina. Roberto não processou o restaurante, não exigiu demissão, não fez escândalo público, apesar de ter todo o direito e todos os motivos. Ele fez algo muito maior. Nas semanas seguintes, Roberto se reuniu com os novos donos da rede. Mostrou os vídeos de segurança do que aconteceu naquela noite. Mostrou relatórios de atendimento que comprovavam que a filosofia humanizada tinha sido abandonada. E fez uma proposta. Ele ajudaria a reconstruir a cultura da empresa que fundou. De graça, sem salário, sem participação. Só queria que seu legado voltasse a significar alguma coisa. E queria que implementassem um programa especial. O programa se chamaria Mesa da Cida, em homenagem à mãe de Roberto, que morreu trabalhando para dar um futuro para o filho. Toda noite, em todos os restaurantes da rede, 20% das mesas seriam reservadas para pessoas em situação de rua. Comida de verdade, servida com dignidade, sem custo e sem julgamento. Os novos donos aceitaram. Não por bondade, mas porque a história vazou na internet e a pressão pública era enorme. Mas aceitaram. Ricardo pediu demissão no dia seguinte ao incidente, mas não foi embora. Ele procurou Roberto pessoalmente, se ajoelhou na frente do velho e pediu perdão. E, chorando, disse que tinha se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele odiava quando era mais novo. Que o cargo tinha subido na cabeça, que ele tinha esquecido de onde veio. Roberto levantou o rapaz do chão e ofereceu uma segunda chance. Hoje, Ricardo é voluntário do programa Mesa da Cida. Toda semana ele vai ao mesmo restaurante onde chutou um mendigo e serve comida para as pessoas que um dia desprezou. Diz que é a única forma de pagar a dívida que tem com a própria consciência. Beatriz assumiu um cargo de consultoria na rede do pai, ajudando a implementar o programa em cada unidade. Marina voltou a cozinhar o feijão temperado que Roberto amava desde criança. E Roberto, o menino órfão que dormia no chão de um quartinho sem janela, finalmente encontrou paz. Não a paz de quem tem dinheiro, a paz de quem sabe que fez a diferença. Então, da próxima vez que você vir alguém pedindo ajuda na rua, no shopping, no restaurante, em qualquer lugar, lembre dessa história. Lembre que você nunca sabe quem está por trás daqueles olhos cansados.
Nunca sabe que império aquela pessoa já construiu ou perdeu. Nunca sabe que sacrifício ela fez por amor. Nunca sabe se ela não está testando a humanidade de quem encontra pelo caminho. E mais importante, lembre que a forma como você trata quem não pode fazer nada por você diz tudo sobre quem você realmente é. Roberto Santana começou a vida sendo ignorado e terminou ensinando o mundo a enxergar. Ele provou que grandeza não se mede em dinheiro no Miss Nosso Banco, mas em compaixão no coração. Se essa história tocou seu coração, deixa o like agora. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. E se você quer mais histórias que emocionam, ensinam e transformam, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Toda semana tem história nova aqui. História que emociona, história que ensina, história que cura. Nos vemos no próximo vídeo.